Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel Vega e no dia de hoje vim fazer uma pequena revisão com vocês de português, bem rápida, porque é uma questãozinha só, mas para ficar assim todo mundo ligado, né? É uma preparação longa, vocês sabem disso, cansativa, né? Tem muitas disciplinas, muitas coisas para dar conta, muita coisa para decorar, né? A memória tem que estar muito preparada, muito em dia com tudo. Então, não é realmente um percurso fácil. E eu acho que todo mundo que está aqui, à véspera dessa prova, com o estômago cheio de borboletas, enfim, se tremendo aí, ansioso, tem razão para estar, né? Mas a prova está aí, é domingo, vocês vão ter um dia brilhante, eu tenho certeza, estou torcendo muitíssimo para isso. E vamos lá, é a hora de colocar todo esse esforço em prática, né? Estudar, a gente estuda para um objetivo, e o objetivo está aí no domingo. Não quero dizer com isso que o único objetivo na vida de vocês seja esse, porque de fato não deve ser, mas é um objetivo extremamente importante, né? Então, espero que esse ano seja o ano de vocês e que dê tudo certo, porque quando é o ano da gente, tudo dá certo, né? Tudo conflui, as energias do universo todas ajudam, né? Cai aquela matéria que você acabou de revisar, né? Tem a sorte do professor ter indicado um livro e justamente aquele livro caiu um texto dele na prova. Então, tudo conflui, né? Então, é isso que eu estou esperando para vocês. Bom, para fazer, então, essa revisão, eu separei para vocês um texto e uma questão de 2022. Né? Eu preferi fazer assim, porque é um texto bem significativo do que é a prova, é a cara do CACD. Né? O CACD, ele vai trabalhar com literatura, não de maneira específica, né? Trabalhando com datas e nomes de autores, mas com a teoria embutida na interpretação, né? Então, esse texto é um texto do Gonçalves de Magalhães, que é considerado um precursor do romantismo brasileiro. Ele é o que primeiro publica, né? Ele vai à França, ele é diplomata, poeta, médico, professor, filósofo, aquelas coisas assim, né? Que as pessoas que faziam muitas coisas. Então, ele é um desses e representou o Brasil em várias missões. E na França, então, ele publica o primeiro livro do romantismo brasileiro, que é Os Suspiros Poéticos e Saudades. Né? A gente não vai dizer assim que ele é o melhor poeta do romantismo, o que mais produziu, de obras mais significativas, porque esse é o Gonçalves Dias. Mas o Gonçalves de Magalhães tem essa importância, né, de ser o primeiro a publicar. Né? Em 1836, ele publica Os Suspiros Poéticos e Saudades e ele faz um prefácio explicando o livro, porque é um livro novo, moderno, né, para a época, né? Com uma nova tradição literária, mesmo que copiada, né, a tradição francesa, mas é um livro brasileiro, novo, então ele explica isso para os leitores. E esse prefácio que ele escreve, né, de apresentação, essa apresentação do livro dele, acaba sendo um manifesto do romantismo brasileiro, né? E justamente é um trecho aí desse manifesto que é o texto de interpretação. E aí em cada prova é um texto diferente, mas o texto está aqui. E eu separei então uma questão de gramática para a gente fazer a revisão. Bom, o texto então vocês devem conhecer, quem está conhecendo pela primeira vez aqui, muito prazer, né? Mas o texto é esse, é o Discurso sobre a História da Literatura no Brasil. É um texto que vem, inclusive, com título. Não é muito comum os textos virem com título, não, mas de vez em quando vem, e o título desse texto, desse trechinho, é esse. Através das espessas trevas em que se acham envolvidos os homens neste continente americano, e a gente já sabe que essas espessas trevas ele vai esclarecer a seguir, são as trevas da escravidão, né? Então, um prefácio que vai falar sobre essas questões, e respondendo à pergunta, né, por que no Brasil não tinha tanto poeta, por que não se desenvolveu a arte no Brasil, né? Óbvio, nós éramos colônia, a gente não podia ter texto impresso, a gente não podia fazer muitas manifestações, né? Qualquer
reunião era monitorada, né? As manifestações contrárias à coroa eram severamente punidas, reprimidas. E aí as pessoas, mas no Brasil não tem artistas, e como não? Ele responde brilhantemente a pergunta com esse texto aqui, tá? E falando do continente americano, tá? Ele não fala só de Brasil não, mas depois ele fecha no Brasil. Através então das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens neste continente americano, viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas luzes errantes que o peregrino admira em solitária noite nos desertos do Brasil. Sim, eles eram como pirilampos, vagalumes, né? Como pirilampos que no meio das trevas fosforeiam. E poder-se-á, com razão, acusar o Brasil de não ter produzido inteligências de mais subido quilate? Mas que povo escravizado pôde cantar com harmonia quando, retinido das cadeias e o ardor das feridas, sua existência torturaram? Que colono tão feliz, ainda com o peso sobre os ombros e curvado sobre a terra, a voz ergueu no meio do universo e gravou seu nome nas páginas da memória? Quem, não tendo a consciência da sua livre existência, só rodeado de cenas de miséria, pôde soltar um riso de alegria e exalar o pensamento da sua individualidade? Não. As ciências, a poesia e as belas artes, filhas da liberdade, não são partilhas, não são atributos, né, qualidades do escravo. Irmãs da glória, fogem do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja e só com a liberdade habitar podem. Se refletirmos, veremos que não são poucos os escritores para um país que era colônia portuguesa, para um país onde ainda hoje o trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual e um título de mais reconhecimento público, parece, ao contrário, desmerecê-lo e desviá-lo da liga dos homens positivos que, desdenhosos, dizem é um poeta. Sem distinguir se apenas é um trovista ou um homem de gênio, como se dissessem, eis aí um ocioso, um parasita que não pertence a este mundo. Deixai-o com a sua mania. Pois é um texto e tanto, né? É um texto excelente e que diz muito a respeito de como a banca, e a gente sabe que a banca é o Instituto Rio Branco, não é o IADES, né? O IADES é a banca logística. O IADES recebe as inscrições, recebe o dinheiro, distribui, contrata a banca, normalmente indicada pelo próprio Instituto Rio Branco, né? O IADES faz a logística do processo, mas quem faz a prova não é o IADES. Quem faz a prova, porque a gente depois vê a divulgação da banca e os nomes ou são ligados ao Instituto Rio Branco ou, até o ano passado, são ligados ao UNB, né? Então, a gente tem a cara do Instituto Rio Branco se manifestando aqui, né? Então, como assim nós temos, como alguém pode dizer que num Brasil como, né, o nosso, e reparem, eles buscam um texto de 1836, que é quando ele lança o livro dele, aí tem aqui a indicação, manifesto publicado na revista Niterói, olha que interessante, né, como é que escrevia Niterói, em 1836, né? Eles, então, buscam esse texto e é um texto que a gente pode tranquilamente trazer para os dias de hoje, né? Como é que se quer... já não se faz da música brasileira como antigamente. Não tem tantos poetas no Brasil como tem em outros lugares do mundo. Tem gente que tem esse discurso, né? Que acha que o importante ou as coisas maravilhosas vêm do exterior, enquanto não. Né? Nós temos uma produção brilhante, artistas maravilhosos, representativos da diversidade da nossa terra. Nós temos um conjunto de construção em todos os níveis, em artes plásticas, né? Em música, em literatura, que é representativo e digno, assim, né? Não deixa perder para nenhuma literatura do mundo, de país, de cultura, de mundo inteiro. Né? Nós temos uma representação belíssima, profunda, de toda a nossa diversidade. Mas, né, fica muito obscurecido, tudo isso fica muito obscurecido, quando se privilegiam outros valores e o que passa a ressaltar no país
é a fome, é a miséria, né? São as trevas. E aí justamente vem a banca, o ano passado, para dizer que a arte está aí, os artistas estão aí, a ciência está aí para fosforear nas trevas, né? Então vamos lembrar também que para a gente parece pouca coisa, o pirilampo, né? o vagalumezinho mostrando a sua luz, mas vamos lembrar que esse texto foi escrito num momento em que não havia luz elétrica, né? E que era muito mais fácil ver os pirilampos, e não é um aqui, outro ali, mas muitos, né? E como a luz vence a escuridão. E o fosforear é interessante porque é o lume referente ao riscar de um fósforo, mas como faz a diferença a luz que vem daí, né? Com toda a escuridão no entorno. Então, é um texto que exalta a cultura brasileira, exalta a ciência, como ele diz ali, as ciências, a poesia e as belas artes são filhas da liberdade. E aí, num país de trevas, de escravidão, né, como elas podem, então, brilhar? Mas elas brilham. Elas, apesar de tudo, brilham como pirilampos fosforeiam, né? Bom, vamos lá então. Primeira questão diz o seguinte: o termo fosforeiam possui sentido crítico e remete à debilidade dos produtores de arte no Brasil. Bom, eu meio que já dei a resposta, né? O segundo, o pronome pessoal eles relaciona-se ao seu antecedente os homens. E aí a gente volta então para ver, tá? Bom, eu já venho aqui com a resposta. O fosforeiam, ele não tem um sentido crítico no sentido de fazer uma crítica à debilidade dos produtores de arte no Brasil, né? Pelo contrário, o que acontece aqui é, apesar de toda a escuridão, apesar de todos os movimentos quererem abafar a manifestação artística, o que a gente tem é uma representação que tem luz, que ilumina, né? Poderia iluminar mais se as condições fossem diferentes, mas iluminam. Então não é uma questão de debilidade, né? Os poetas, os produtores, os cientistas, eles produzem, mas as trevas são muito densas, né? E reparem, eu já voltei a falar lá de 1836, tá? Então, como ele diz, através das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens neste continente americano, viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas luzes errantes que o peregrino admira em solitária noite nos desertos do Brasil. Sim, eles eram como pirilampos que no meio das trevas fosforeiam, tá? Então, é claro, a gente pode pensar assim, mas um pirilampo, um vagalumezinho na luz da cidade em pleno século XXI, cheio na cidade grande, cheio de luzes nas ruas. O brilho é débil, o brilho é pequeno. Mas a gente tem que situar a metáfora, né? A gente está lá em 1836, como é que a gente sabe disso? Está lá na bibliografia, o trechinho lá, né, entre parênteses, onde foi retirado, de onde foi retirado, a indicação bibliográfica, né, de onde foi retirado o texto, está lá escrito, 1836. E aí, se você lembra do Gonçalves de Magalhães, do romantismo, né, lembra também da característica fundamental que é a valorização da terra, é a valorização da natureza, é a valorização dos brasileiros, né? O romantismo vai trabalhar com valorização, né, deste mundo, desta terra, deste Brasil. Então, por que seria um texto crítico salientando a debilidade desses produtores de arte? Não faria sentido. Então, aí é que eu digo que entender a literatura, conhecer o texto literário, é fundamental para a interpretação de texto. Quem não percebeu que isso daqui é romantismo, que, portanto, a base é o nacionalismo, já pode ter interpretado errado o texto e ter marcado essa questão como certa. E não é, tá? Ele justamente está chamando a atenção para o valor que os produtores de arte têm no Brasil, que, apesar de lutar contra tudo e contra todos, estavam fazendo arte naquele momento, tá? Tanto que o livro dele, ele foi publicado na França. Ele não tinha editora para publicar aqui no Brasil, né? Ele foi publicar o livro na França. Bom, então, errada aí a afirmação, tá? Segundo,
O pronome pessoal, eles, relacionam-se ao seu antecedente, os homens. Aí, vamos voltar então, é o mesmo trechinho, é o mesmo primeiro período, e vamos voltar outra vez para ler. Através das espessas trevas em que se achavam envolvidos os homens nesse continente americano. Então, reparem que os homens, ele está falando de todo mundo, as pessoas de maneira geral, tá? Todo mundo, todo mundo. Dentre esses homens, ele vai selecionar o grupo dos artistas, né? Quando ele fala das mentes, dos espíritos superiores. Então, dentro desses homens todos, nesse continente americano, viram-se, reparem que aqui é voz passiva, tá? O verbo ver, mais o pronome ser, nós temos aqui voz passiva. Então, alguns espíritos superiores é o sujeito. Então, alguns espíritos superiores foram vistos brilhando, né? Então, viram-se alguns espíritos superiores brilhar de passagem, bem semelhantes a essas luzes errantes. Aí agora vem de novo a comparação, bem semelhante. Aí reparem, as espessas trevas são metáfora, porque a gente não tem um elemento comparativo, né? Então, os homens viviam em espessas trevas. Essas espessas trevas são o ambiente, né? E, portanto, a gente tem metáfora. Depois ele vai falar que esses espíritos superiores são bem semelhantes às luzes. Então, agora não tem mais metáfora, porque eles não são as luzes, eles são semelhantes às luzes. Então, existe a ideia de comparação, porque existe aqui a manutenção da autenticidade dos dois elementos. Então, os pirilampos são os pirilampos, os espíritos superiores são os espíritos superiores, tá? E o fato de dizer que são semelhantes não significa fusão. Metáfora é fusão. Uma coisa é a outra. Na comparação, nós temos uma coisa é como a outra, tá? Como se fosse a outra. Então, bem semelhantes a essas luzes errantes que o peregrino admira em solitária noite nos desertos do Brasil. Sim, eles, os homens, todos os homens que vivem no continente americano, nas espessas trevas, são como peregrinos, são como as luzes, né? Não. Apenas os espíritos superiores. Alguns espíritos superiores. Eles é que brilham, tá? Eles é que brilharam de passagem. Eles eram, então, os pirilampos. Eles eram as luzes errantes que o peregrino admira em solitária noite. Eles é que fosforeiam, tá? Então, a primeira está errada e a segunda está errada também. Tá? Dentre o grupo dos homens, alguns espíritos superiores são os artistas, tá? Então, a referência do eles não é os homens, é alguns espíritos superiores, tá legal? Bom, continuando aqui o terceiro. O sujeito da forma verbal podem é composto por dois núcleos, escravidão e liberdade. E o item 4, na linha 26, os pronomes oblíquos em desmerecê-lo e desviá-lo referem-se ambos a literato. Antes de eu falar as respostas dessas duas, eu queria lembrar vocês também uma estratégia interessante, que, claro, cada um vai escolher a sua estratégia, cada um sabe como lida melhor com o tempo, cada um, enfim, escolhe por onde vai começar na prova. Agora, em português, vocês têm que estar com a cabeça mais fresca. É um conselho que eu dou, não deixem português para o final, tá? Normalmente, português é a matéria que a maior parte vai muito bem. A maior parte, sim, eu acertei mais em português. A maior parte das pessoas acerta mais em português, tá? E aí, quando deixa, então, o português para fazer por último, já com a cabeça cansada, às vezes tem um resultado pior. Porque tem que estar com a cabeça fresca, vocês têm que interpretar o texto. E aí, se você lê o texto de uma maneira diferente do que a banca quer que você interprete, né? Nesse detalhe, por exemplo, de você pensar o romantismo, de você pensar na força de um pirilampo, na completa escuridão, né? Então, esses detalhes fazem a diferença e quando a cabeça está mais fresca, é mais fácil de pensar e de acertar, né? Outra dica que eu quero dar para vocês também é em relação aos textos, né? Então, se o texto é pequeno, né, tem lá, sei lá, né, 10, 12 linhas, né? Vale a pena dar uma lida até para descansar um pouco a cabeça e fazer.
Mas se o texto é grande, gente, primeiro vejam as questões, para depois ver se realmente é necessário interpretar o texto. Lê o texto inteiro, tá? Tem textos que já houve prova e recente que o texto levava a página inteira, 2 colunas de uma mesma página inteira. E aí você vai levar 10 minutos para ler aquele texto inteiro, para depois ver as questões, para depois voltar para ver no texto, porque vocês não vão conseguir gravar tudo. Então, pensem direitinho se vocês de fato precisam ler o texto. Tá? O conselho que eu dou é que vocês não leiam o texto. Aqui, por exemplo, eu li um texto por uma questão de método, porque eu queria comentar o texto, para comentar exatamente o romantismo e a leitura como é que tem que ser feita. É um texto literário. O objetivo do texto não é fazer literatura. O objetivo do texto é explicar, é falar sobre a poesia, apresentar o livro, né? É um manifesto romântico. Então, nós temos aí um objetivo que não é fazer arte, né? Embora ele use muito da função poética aqui, fazendo metáforas, fazendo comparações, né? Então ele usa bastante a função poética. Mas o objetivo não é fazer arte. A arte é o que vem a seguir nos poemas que ele publica, né? Então, eu li por uma questão de método. Eu queria mostrar para vocês como fazer a leitura, né, do texto literário, observando, fazendo a contextualização, né, colocando o texto dentro da época de produção. Então, vocês vão ler um texto do Graciliano Ramos. É importante vocês lembrarem, irmão Graciliano Ramos, onde é que a gente situa na forma, na segunda fase do modernismo brasileiro, numa estrutura de romance, né, que vai abordar o Nordeste, as dificuldades, as misérias, ou seja, isso tudo tem que vir à cabeça se for um texto de Graciliano Ramos. E assim por diante, tá? E assim por diante. Aqui, então, a gente tem, olha, o póden no último período. Algumas bancas já tem, ao invés de colocar linha, porque às vezes a linha sai do lugar na formatação, tem colocado assim, primeiro período, segundo período do primeiro parágrafo, como aqui para evitar problemas, né, em relação à linha. Por conta disso eu resolvi então já fazer dessa maneira. Mas na hora da prova você viu lá, póden linha 33. Como está falando de sujeito, é uma questão de sujeito-verbo, você só precisa da oração. Você não precisa ler o texto inteiro para poder saber se o sujeito do póden é escravidão e liberdade, tá? Então, nesse tipo de questão que fica restrita a uma oração, a uma frase, a um período, vai direto naquela frase, não precisa voltar para o texto para ler tudo, não precisa, tá? Então, aí a gente volta, procura lá qual é a frase é a seguinte: não, as ciências, a poesia e as belas artes, filhas da liberdade, e aí esse filhas da liberdade é um predicativo desse sujeito, né? As ciências, a poesia e as belas artes são filhas da liberdade. Elas não são atributos, qualidades do escravo, tá? E aí, sinceramente, né, o Gonçalves de Magalhães é um homem brilhante, inteligentíssimo, mas a pontuação fica meio a dever, né? Porque ele poderia, seria muito mais, de mais fácil entendimento se ele colocasse um ponto e vírgula depois do escravo, né? Se ele colocasse um ponto e vírgula depois do escravo, ficaria perfeito. Não, as ciências, a poesia e as belas artes, filhas da liberdade, não são partilhas do escravo. Ponto e vírgula. Irmãs da glória, quer dizer, porque são irmãs da glória, fogem do país amaldiçoado, onde a escravidão rasteja e só com a liberdade podem habitar, tá? Mas ele não fez isso e as regras de pontuação sempre foram mais fluidas mesmo, né? Porque sempre foram muito atreladas à oralidade. Então, essa coisa que a gente estuda hoje no século XIX, ainda mais no começo do século XIX, não era bem assim. Então, a gente ainda tem que pontuar, tá? Porque se a gente não pontuar, também fica difícil de fazer a interpretação, né? Mas o que a gente precisa é a oração do póden. Então, as ciências, a poesia e as belas artes fogem do país amaldiçoado e só com a liberdade habitar podem. Isso aqui tirando, né, as orações que estão intercaladas, o que vai sobrar é isso aqui. As ciências, a poesia e as belas artes é o sujeito do fogem,
tá? O sujeito composto do fogem do país amaldiçoado, tá? Do país amaldiçoado, adjunta adverbial de lugar. E aí, onde a escravidão rasteja, e aí merecia também a outra vírgula, né? Porque onde a escravidão rasteja é uma oração adjetiva explicativa, né? Então, a escravidão rasteja nesse país amaldiçoado. Então, elas fogem do país amaldiçoado e só podem habitar com a liberdade. Quem é que pode habitar com a liberdade? O sujeito do podem no plural é as ciências, a poesia e as belas artes. Reparem que nós temos um E. Esse E é uma conjunção coordenativa, né? Que está servindo para juntar duas orações. Então, as ciências, onde é que a gente tem outro verbo no plural? Fogem, né? O outro verbo no plural é fogem, não tem outro verbo no plural. Tem o não são, né? As ciências, a poesia e as belas artes não são partilhas de escravo, né? Elas fogem, tem o são também. São partilhas de escravo, elas fogem e só podem habitar com a liberdade. Então, reparem que a escravidão é o sujeito do rasteja, não é o sujeito do podem, até porque, né? Como é que escravidão no singular vai levar o podem no plural? Ah, mas aí porque a pessoa pode entender que a escravidão anda junto com a liberdade. Não, a escravidão não anda junto com a liberdade. Não é um sujeito composto. Maria com José foram ao cinema, né? O sujeito composto pode ser unido com a preposição com. Maria com José, Maria e José foram ao cinema. Mas aqui tem o E, né? E aí o E não está coordenando podem habitar com rasteja. A escravidão rasteja. Então, a escravidão é o sujeito do rasteja. E com a liberdade é um termo que está começando com a preposição, mas essa preposição não está unindo, não é uma preposição de adição, né? Elas só podem habitar com liberdade. Quer dizer, caso haja liberdade, é que elas podem habitar. Então, as ciências, a poesia e as belas artes só podem habitar num contexto de liberdade. Então, com a liberdade é um adjunto adverbial, não é sujeito, tá? O sujeito, a referência de sujeito do podem habitar aqui, vai se ligar ao fogem do país amaldiçoado, vai se ligar ao não são partilhas de escravo, que é o sujeito composto, aí sim, por 3 núcleos, ciências, poesia e belas artes, que não vem repetido no último verso, vem em elipse, tá? Então, errado também aí o item 3. No item 4, nós temos na linha 26, os pronomes oblíquos em desmerecê-lo e desviá-lo referem-se ambos a literato. Aí, de novo, vamos voltar lá, né, no que seria a linha 26, que é o primeiro período do segundo parágrafo, e vamos conferir, de novo, frase. Às vezes, a referência do pronome oblíquo vem não na mesma frase, mas na frase imediatamente anterior, tá? Mas, na maior parte das vezes, o pronome oblíquo ele é usado para evitar a repetição do substantivo. Então, na maior parte das vezes, esse substantivo vai estar dentro da mesma frase, tá? Então, a gente vai lá pontualmente fazer esse item. Não precisa ler o texto inteiro de novo. Repararam? Não precisa ler o texto nessa questão. Não precisa. Só pontualmente, sabe? Nos trechinhos. Se refletirmos, eu coloquei aqui inteiro para vocês lembrarem, tá? Mas na hora da prova você vai na linha. Ou lá no período, tá? Se refletirmos, veremos que não são poucos os escritores para um país que era colônia portuguesa. Para um país onde ainda hoje o trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma independência individual e um título de mais reconhecimento público, parece, ao contrário, desmerecê-lo e desviá-lo da Liga dos Homens Positivos, que desdenhosos dizem é um poeta. Então, vai desmerecer o quê? Vai desmerecer, mas pode ser o trabalho do literato? Desmerece o trabalho do literato? Bom, vamos ver. Desmerecê-lo está coordenado com desviá-lo. Então, o que o lo vai ser no desmerecê-lo vai ser também no desviá-lo. Então, vamos conferir se desviar é desviar o trabalho do literato. Porque desmerecer pode ser desmerecer o trabalho do literato, tá? Então, desmerecê-lo, desmerecer o trabalho do literato. Pode. Agora, desviá-lo da Liga dos Homens Positivos, aí não é o trabalho, né? Porque aí não é o trabalho que vai se desviar da Liga dos Homens. O que vai se desviar da Liga dos Homens é o literato. Então, desmerecer o literato,
que não vai receber um título de reconhecimento público, né? Desviar o literato da Liga dos Homens Positivos, que desdenhosos dizem é um poeta. E aí, então, tá certa a afirmativa, os pronomes oblíquos, o, em desmerecê-lo e desviá-lo, referem-se ambos a literato. Mesmo que o primeiro possa parecer que não, o segundo confirma que sim, e a resposta é certa. Tá legal? Então é isso, meninos, para dar assim um gás, lembro a vocês que um domingo vai ser um dia importantíssimo, mas que o concurso não define vocês. Vocês são muito mais do que ser assedistas, né? Vocês são gente, e gente é para brilhar. Brilhem, 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 fosforeiam, sejam mais do que pirilampos, né? Nesse nosso mundo tão conturbado. Sejam luz para todo mundo. Um beijo, boa prova, excelente prova para todo mundo. Tchau, tchau.